o ataque ao Fundeb é o capítulo mais recente de todo um projeto de submissão e de acentuação da dependência do Brasil em relação ao imperialismo. Né? Esse projeto ele vem acontecendo no Brasil desde a década de 60, ininterruptamente, passando por todos os governos, e por isso é importante também a gente entender, fazer a leitura de que não é um ataque do governo. Veja bem, eu não estou defendendo o governo Bolsonaro de maneira alguma, mas a gente precisa entender que todos esses governos pelos quais a gente passou, né, são, na verdade, administradores da ordem burguesa. Eles defendem uma classe. Então, esse projeto é um projeto de classe, como parte de um projeto muito maior que vai desde a implementação e a orientação dos currículos, né? Na verdade, a padronização do currículo nacional, como a gente está tendo agora com a implementação da BNCC, Base Nacional Comum Curricular, passa pelos programas de formação dos docentes que atuam na rede básica da educação, principalmente da rede pública, e passam também pelo financiamento da educação, e aí atinge o Fundeb, né? A questão do Fundeb, que está acontecendo agora nesse momento, é porque o Fundeb, ele vencia, digamos assim, né, em 2020. Então, houve a necessidade de se votar a continuidade desse fundo, desse financiamento, por mais anos, porque, na verdade, os estados e os municípios dependem quase que exclusivamente do Fundeb para custear a educação básica, desde a creche até o terceiro ano do ensino médio, né? Principalmente para pagar professores, cerca de 60%, né, do Fundeb, às vezes 70% do Fundeb é utilizado para custear o pagamento dos profissionais de educação, são os professores. Então, para vocês terem noção do grau de dependência que a gente tem desse fundo, e é um fundo que é muito pequeno, se comparado a todo o orçamento da União. Então, o que acontece? Em agosto, a gente teve lá a votação para o novo Fundeb, né, e a vitória, entre aspas, eu já explico por que vitória, entre aspas, foi a aprovação desse fundo como um fundo permanente, que durasse 30 anos somente, né? Mas eu coloco uma vitória, entre aspas, porque a gente comemorou aquilo como vitória, sendo que a gente está comemorando algo que é um limitador para o financiamento e investimento na educação básica pública no país. O Fundeb, ele é uma verba muito pequena, como eu falei, se comparado ao grosso do orçamento, né? Principalmente ao que o governo, a fatia do bolo que o governo destina a pagamento da dívida, né? Financiamento dos bancos, dos banqueiros, né? É muito pouco que é destinado para a educação dos filhos trabalhadores, em sua grande maioria, que é o que é atendido pela educação básica. Mas, além disso, para o recebimento do Fundeb, os estados e municípios são atrelados a várias metas e várias regulamentações, o que dificulta também bastante. Esse novo Fundeb tem novas normas para o recebimento do fundo, né? Então, quer dizer, qual é o nosso horizonte de luta? A gente vai lutar pela migalha, ou a gente tem que colocar luta pelo Fundeb, porque é o que tem de imediato, mas a gente precisa colocar para a classe trabalhadora a necessidade de um horizonte mais amplo, que a educação básica ela não pode ter essas limitações, né? E aí, quando eu falo que assim, a gente limita a nossa luta, né, a essas migalhas, por exemplo, a gente está defendendo o Fundeb, que é parte, né, desse processo de desmantelamento todo da educação pública. Então, a gente está lutando, né,
pelo retrocesso que a gente tinha antes, para não ter um retrocesso ainda maior. Até quando a gente vai ficar pautando a luta dessa maneira? Na verdade, quem está pautando essa luta não é a esquerda, é a direita. A direita, na verdade, a burguesia, né? Coloca a pauta, implementa as suas contrarreformas e a gente fica na retaguarda, na defensiva. A gente tem que tomar a posição de vanguarda, né? E não a posição de defensiva, mas a posição de ataque, no sentido de colocar uma proposta de educação e de luta, né, de luta para os trabalhadores por uma educação que realmente nos emancipe, tanto da situação de subdesenvolvimento quanto da situação de dependência, né? E a gente aqui, como quintal dos Estados Unidos, totalmente dirigido, né, pelos Estados Unidos, tem isso como uma missão, sabe? Se queremos mudar a nossa realidade enquanto trabalhadores brasileiros.